Chegamos ao momento da palavra, estendemos nosso abraço a quem está agora online conosco. Estamos, irmão Eliardo, estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, normal, Facebook, louvado seja o Senhor. Então, @comissão online é o nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, amado, faça isso, por favor. Vamos contribuir para o canal da igreja crescer. Compartilhe o canal da igreja, ativa o sininho, curta, comenta, para dar projeção ao nosso canal. Nós temos ali todas as mensagens da igreja devidamente editadas, trabalhadas. Nós temos um profissional que cuida disso e faz as edições e as postagens no nosso canal da igreja. É um legado que nós estamos construindo em nosso ministério, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, vamos lá, vamos caminhando. Um abraço para todos os nossos amados. E olha, já quero começar a pedir as orações. Nós vamos, em tempo, não sei quanto, nós vamos escrever um livro, irmãos. O primeiro livro dessa igreja vai nascer. Em nome de Jesus, nós vamos dividir o livro de Romanos em 3 livros. Romanos 1 a 5, 6 a 11, 12 a 16. Se Deus me permitir ter essa honra de escrever alguma coisa sobre o livro de Romanos, veja bem, vamos caminhando, irmãos. Nós vamos ter um grande material nesta igreja em nome de Jesus, as vossas orações. Então vamos lá, vamos à palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 17. Onde encontrar a verdadeira bem-aventurança? A proposta desta manhã é explorar as promessas e as advertências de Jesus nesse trecho de Lucas para uma vida de fé e caráter transformado. Vamos ouvir o que Deus vai falar. Eu creio que vai abençoar rica e abundantemente a vida da igreja. Lucas 6:17, vamos ler até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, louvado seja o Senhor. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Diga glória a Deus por isso, amados. Dele saía poder. Vamos orar a Deus, falar com o Pai, vamos pedir graça nesta manhã para este momento ápice em nossa vida e em nosso culto. Senhor Deus, único e verdadeiro, Pai santo e justo, onipotente, soberano, Criador de todas as coisas. Paizinho, estamos diante da Tua santa palavra. Estamos diante de um dos textos de maior relevância para a nossa vida. Aqui não é apenas um sermão que Jesus vai dar, mas é a constituição do seu reino. É a espinha dorsal dos cristãos, dos crentes, do que é nosso foco, nossa meta, nosso moldar de alma. É esse o pensamento bíblico que nós temos que nutrir em toda a nossa caminhada, tanto para não nos perdermos como os franciscanos fazendo votos de pobreza, tanto para quanto não nos perdermos como alguns neopentecostais, onde bênção de Deus é dinheiro, fora isso és um desgraçado. Queremos com equilíbrio saber da Tua palavra e vivermos de uma vida sólida, poderosa,
punjante, tremenda, porque assim como de Jesus saía poder, é isso que tu queres para os teus filhos amados. Queremos, Pai, mergulhar nesse texto e que ele continue ruminando em nossos corações durante toda a semana e toda a vida. Esta é a nossa oração e pedido de graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as ovelhinhas amadas, os cristãos, povo de Deus, diga amém e amém e amém. Obrigado, amados irmãos, em nome de Jesus. Igreja amada, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, após uma noite inteira de oração, de busca da face do Pai, por orientação, o nosso Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. Estes homens escolhidos, pinçados a dedo, quase que literalmente um para cada dedo, apesar que alguns têm um a menos aí, não sei. Estou brincando. E tem gente que tem mais também, já vi gente com mais dedo. Tem 6 dedos de cada mão, então daria certinho. Esses homens se tornariam os pilares da igreja, os pioneiros de uma nova comunidade. Se tornariam os mensageiros do reino de Deus. Para tanto, Jesus passa, nosso Senhor Jesus, que era a palavra viva. Quem é que sabia mais da palavra do que aquele que era a palavra? Apesar dele ser a palavra viva, ele tinha oração. E às vezes alguns teólogos, talvez na sua perdição e pretensa, por algum tipo de conhecimento, deixam de orar. Perdeu totalmente o caminho da teologia. Porque a palavra viva orava. Então ele nos dá um modelo, e assim ele cria os pioneiros, os pilares da nova comunidade, aquela que seria a igreja. Também nós somos pilares, irmãos. Você, na tua casa, na tua família, onde você está envolvido nos teus negócios, no teu testemunho de vida, nós somos pilares, nós somos chamados por Deus como pedras que vivem, para sermos bênção nesta terra. Formamos assim, como homens e mulheres de Deus, um corpo nessa terra que dá estrutura. Depois nós vamos ler, Jesus diz, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Amados, muitas pessoas às vezes olham para você e motivam-se no teu testemunho de vida, na tua história de vida, e ganham força para a sua própria vida. Por isso, um dos tipos de leitura que muito abençoa a vida de uma pessoa são leituras de inspiração. E a leitura de inspiração são leituras de biografias. Quando você lê o testemunho de alguém que quebrou 1000 vezes e na 1001 vezes a coisa foi para frente. O cara tentou 999 vezes fazer a lâmpada e não conseguiu. Na 1000ª vez criou a lâmpada. Que bênção, graças a Deus. Ele entendeu 999 formas de como não fazer. E na 1000ª é assim que se faz. Então, amados, nós precisamos entender esse contexto, porque o que Jesus vai falar depois para esse irmão sobre promessas e advertências é um checklist para aqueles que são o modelo da igreja, para aqueles que são o modelo do cristianismo, para aqueles que vão levar adiante a mensagem que transforma vidas, que tira pessoas da escravidão do pecado, que tira pessoas da derrota, do desânimo. Tanta gente às vezes que tem tudo para ser feliz, mas porque tem um foco errado na vida, vive deprimido, vive ansioso, vive querendo desistir da vida, abre mão dos sonhos, porque o foco está errado, o sentimento está errado. Mas com a palavra certa, a doutrina certa, a advertência certa e a oração,
a dependência de Jesus, esta vida pode ser restaurada, curada, transformada, tratada e ser forte e poderosa neste mundo. Amados, Deus tem uma igreja forte nesta sociedade. Nós não fomos chamados para sermos fortes e sólidos dentro do templo. O lugar do templo é o lugar onde nós somos, talvez deveríamos ser mais vulneráveis, porque nós somos nós mesmos. Trazemos às vezes nosso choro, nossos problemas, e às vezes derramamos nos bancos da igreja, choramos, nos alegramos, no gabinete da igreja. Já vou até comprar lá máquina da Consul de lavar, porque às vezes no gabinete da igreja, e bota a roupa suja para lavar, e o gabinete da igreja é assim, amados. E aí vai se lavando roupa, vai se trabalhando, é como na academia, você está aqui malhando, está lavando roupa suja, malhando, trabalhando, para quê? Para lá fora, na sociedade. Eu falo isso porque esses dias estava ouvindo um herético dizer que as pessoas não podem dar testemunho público dentro de uma faculdade que Jesus é o Senhor. Então ser crente é só dentro do templo. Você sabe, amado, é lá na sociedade, no teu trabalho, onde você estiver, que você vai ser um crente forte, poderoso, saudável e vai levar Jesus para as pessoas. Então, essa era a importância tamanha, era um ato, Jesus orar para escolhê-los, era um ato crucial. Até porque a oposição a Jesus era crescente. Havia uma tremenda e crescente oposição ao ministério de Jesus. Amados, se nós entrarmos no ringue da oposição sem oração, vamos cair. Se nós entrarmos nas lutas desse mundo sem a devida preparação, sem a devida unção de Deus em nossa vida, e formos na cara e na coragem, sem a devida oração, seremos feridos e iremos cair. Mas precisamos, portanto, de estarmos devidamente ungidos, revestidos. Por isso Paulo diz, olha, tomai toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, ele diz, permanecer inabaláveis. Olha, eu recebo esta palavra, vamos louvar ao Senhor, irmãos queridos, eu creio nesta verdade. Então, amado, o nosso chamado em Cristo não é para ter medo da luta, ter medo da batalha. Por quê? Porque nós vamos entrar neles preparados. Vamos entrar nesses momentos preparados. Vamos constituir toda a parte do reino que Deus nos chamou a fazer preparados. A proposta de Jesus era essa. Então, em seguida, Jesus está diante de uma grande multidão. Pessoas que vieram de todos os lados para ouvir a sua palavra, para serem curados de suas doenças, para serem libertos de espíritos imundos. Porque sabiam e viam que de Jesus saía poder. Amado, Jesus era a origem do poder. Ele não adquiriu poder com alguém. O nosso poder é derivado. Mas Jesus era a fonte de poder. O nosso poder vem dele. Diga amém por isso, amado. Por isso, ainda mais, talvez precisamos de orar constantemente, colocar a nossa vida diante do Senhor. Mas Ele te enviou, você é um escolhido de Deus, você é um enviado do Senhor. Ele te enviou para que de ti também saia poder neste mundo, amado. E esse poder que sai é exatamente o que? É o teu testemunho que vai libertar pessoas. É o teu testemunho de vida, a tua garra de vida, a tua forma de lidar com as coisas, a sabedoria que Deus te deu para lidar com as coisas. Você sabe que tem gente que tem um toque especial para fazer as coisas, que só aquela pessoa tem aquele toque de fazer? Há lá um problema terrível, gente, mas eu não consigo resolver esse negócio. Chama lá o fulaninho. Aí o fulaninho vai lá, ele tem um toque especial. Chama lá a fulaninha, ela tem um toque especial para lidar com aquela coisa. É uma sabedoria que foi dada a ela, é um dom que foi dado a ela, que sai poder. Eu creio nesses dons especiais que Deus tem para cada um de nós. Você já descobriu quais são os seus dons? Você tem buscado os seus dons na sua vida? Deus tem muitas missões para você nesta terra, amado. E Ele pode usar você em determinados contextos. E às vezes,
contextos que você nem imagina que você sabe. E às vezes é no meio de uma luta que você descobre um dom. É no meio de um não que você descobre um sim. Às vezes uma porta que se fecha num trabalho e você é obrigado a fazer outro, você vai descobrir um dom que você, gente, eu não sabia que eu era bom nesse negócio aqui, e Deus vai começar a te desdobrar esses dons, e diz que dele saía poder, amado. Da igreja de Jesus precisa sair esse poder para contagiarmos a sociedade e mostrarmos para a sociedade que a igreja de Jesus é um povo abençoado, é um povo que tem para ensinar, é um povo que tem para passar legado para as gerações. Inclusive, eu creio que Deus vai dar aos nossos ministérios, sim, uma igreja, uma escola, e nós vamos construir um grande legado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E se você crê, diga aí um amém, eu creio nesta palavra. Ou seja, nós somos uma igreja essencialmente missionária, igreja educadora, escola. Nós vamos criar isso. Eu creio que isso é um sonho, um desejo que Deus brota em nosso ministério, para que de nós saia poder, irmãos queridos e amados irmãos. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Um pouco antes desse evento, de Jesus estar diante da multidão, ele estava no pico do monte, sermão do monte, desceu um pouquinho, continuou no monte, numa planura, e aqui é o sermão do monte, mas numa planura em cima do monte. Antes, um pouco diante dessa multidão, Jesus havia desafiado abertamente as tradições farisaicas. Haviam tradições e rudimentos humanos de homens que estava desgastando o povo de Deus, estava desgastando, drenando as forças das pessoas. Você sabe que a palavra de Deus vem para nos dar força e não para tirar. Ela vem para nos fortalecer e não para nos enfraquecer. E a religião estava drenando forças, tirando forças. E Jesus desafiou aqueles homens, ficaram cheios de furor e queriam tirar a vida de Jesus. Então em Lucas 6:1, a palavra diz assim: olha os desafios que Jesus lançou àqueles que drenavam a força das pessoas. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus, drenadores de força, lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com eles estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, antes de continuar a leitura, aqui já há uma luta, já há um impasse. A religião está dizendo: olha, é sábado, não pode debulhar nada, não pode fazer trabalho com as mãos. E os teus discípulos estão aí comendo. E Jesus veio um embate, machado à raiz, e diz: olha, vocês são fariseus, mestres da lei, doutores da religião, e não conhecem nem o que o livro dos reis, Salmos dizem. Não sabem o que Davi fez, como é que ele comeu, como é que ele entrou lá para fazer o que não era permitido, a cerimônia. Porque a necessidade das pessoas tem primazia antes de uma cerimônia, algo ritual. Deus está olhando a tua necessidade nesta manhã, amado. Deus está olhando a tua fraqueza, o que você está necessitado diante dEle, e Ele tem provisão para a tua vida nesta manhã, para a glória de Deus. Esse é um Shabat, é um princípio de descanso no Senhor. Então Jesus está confrontando a religião que, ao invés de suprir o coração, a alma, a necessidade, estava ali tirando forças. E aí o versículo 6-11 ele diz: sucedeu que no outro sábado, olha lá, sempre num sábado, que havia lá a questão do Shabat, sempre num sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se-lhe um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no
procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de o acharem para o quê? De o que o acusar. Vamos ficar de olho nesse Jesus, ver se ele vai curar alguém no sábado, que a gente vai acusá-lo disso. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: olha, os religiosos estão aí me vendo, não posso te curar não, vai embora, senão eu vou ficar nos maus lençóis com ele, vou me queimar na fita, sabe, e aí ninguém mais vai me chamar aqui na sinagoga para pregar. Foi isso que Jesus fez? Claro que não. Jesus não era, é isso aí, Jesus não era sangue de barata. Jesus não ficou lá querendo agradar a gregos e a troianos, amado. Você sabe quem quer agradar a grego e a troiano não agrada ninguém e acaba perdendo tudo, amado. Às vezes na vida você precisa ser uma pessoa de decisão. Você tomar uma postura, tomou a decisão, tomou a postura, agradou o grego e o troiano ficou lá com o cavalo dele do lado de fora. Não é verdade? Então Jesus disse assim: existe uma religião que quer que eu deixe de fazer o bem no sábado, mas eu sei que Deus quer que eu faça uma cura nesse lugar. Vem aqui para o meio, porque eu vou curar você diante dos olhos de todos. Amado, às vezes você, por fazer o bem, você vai ser perseguido. Às vezes, por você fazer o correto, as pessoas vão ficar de olho em você. Olha, fez o correto, agora vamos mandar machado. Mas, meu amado, eu vou lhe dizer que Deus tem coisas grandes e poderosas para a tua vida. Você vai romper com esses desafios, vai romper com essas barreiras, e Deus vai usar você, amado. Vai tirar pessoas de caminhos errados, vai formar o caráter na vida de muita gente. Jesus estava formando o caráter dessas pessoas aqui, e o nosso, para a glória do Senhor. Aí Jesus falou: vem aqui, fica de pé, versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mãozinha, meu filho. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz que eles se encheram de furor e discutiam o que queriam fazer com Jesus. Como é que a gente vai acabar com a vida desse cara? Então, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: não se espante. O mundo vai perseguir você. O mundo vai tentar arrumar estratégias para como puxar o tapete. Os 7 passos para puxar o tapete de Jesus. Os 5 passos para derrotar aquele irmão que está fazendo bem. Amado, você começa a fazer o bem em alguma área, você começa a sacudir o pó de alguma área, sempre vai aparecer um fariseu para tentar olhar você e acabar com a tua vida. Você começa a restaurar os muros e as portas de Jerusalém, sempre vai aparecer um Sanbalate e Tobias para fazer a fofoca e querer acabar com os teus sonhos. Mas Deus é maior na tua vida, amado. Diga: Deus é maior na minha vida. Deus é maior na tua vida, amado. Aleluia. Talvez quisessem estar eles no teu lugar fazendo o que você está fazendo, mas é a ti que Deus está dando capacidade, é a ti que Deus está derramando graça. O óleo está saindo da tua cabeça, meu amado. É de ti que vai sair poder para essa nação. Então, amado, não te intimides. Jesus, conhecendo o pensamento daqueles trava-roda, estão achando, então é isso mesmo, vamos lá, vem aqui para o meio. E fitando os olhos de todos, amado, Jesus era um cidadão tremendo. Se Jesus estivesse hoje no século 21, a coisa ia dar o que falar, amado. Jesus não era sangue de barata, esse Jesus olho de olho que só fica lá falando baixinho. Ele olhou todo mundo e disse: é isso que estão pensando? Então vem aqui no meio, porque diante de todos você será curado nesta hora. Diante de todos o poder de Deus vai fazer o bem. Nós vamos romper com essa religião drenadora de forças. Nós vamos romper com esse pensamento humano tradicional que está lá tirando a bondade de Deus da vida das pessoas, e vamos dar oportunidade para serem curadas, restauradas, terem sonhos na sua vida. Então, ovelhinha, havia uma grande tensão contra Jesus.
Era crescente a oposição contra o ministério do nosso Senhor. As autoridades religiosas queriam acabar com a sua vida. E nesse espectro, nesse clima de controvérsia, de oposição, de lutas e de uma multidão que estava faminta por cura. Você se lembra que o primeiro texto que nós lemos, veio gente da Judeia, de Tiro, de Sidom, de Samaria, veio gente de todo lado, uma multidão diante de Jesus, faminta por ouvir as palavras de Deus, faminta e desejosa por cura, precisando serem libertas de espíritos imundos, gente com necessidades diversas. Nesse clima, diante dessas oposições e dessas necessidades, Jesus se posiciona para quê? Primeiro, ensinar uma ética radicalmente diferente daquilo que o mundo e o legalismo estavam ensinando. Jesus conhecia a necessidade de todos e Jesus abençoava. Mas Jesus se posicionou e disse: nós vamos um pouco mais profundo hoje. Nós vamos ter uma aula de PhD aqui que eu quero fazer com que vocês sejam fortes e ativos em todos os momentos, inclusive no dia mau. Então Jesus ensina uma ética radicalmente diferente do que o mundo ensinava e do que o legalismo pregava. Um tipo de bênção que virava de ponta cabeça os valores convencionais. Na linguagem de Paulo, vamos ver o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Olha só, é isso aqui o pensamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, começar daqui, estar num domingo de manhã na igreja, ao invés de estar na beira da praia, é uma loucura para o mundo, não é verdade? Os irmãos que vão estar à noite nas suas igrejas cultuando o Senhor, ao invés de estar vendo o Vasco batendo o Fluminense como vai bater logo mais, também é uma loucura também. Não é? Olha lá, irmão Fluminense lá já se manifestou. Então, você está no culto racional, já é contra-convencional, mas eu vou dizendo uma coisa, você está fazendo um grande bem na tua vida, amado. Você está sendo um pequeno Cristo, um cristão nesse mundo. Aí vai lá, Paulo diz no versículo 2: e não vos amoldeis, não tenha a forma do mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente o quê? Qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu recebo, meu Deus, na minha vida esta vontade que vem dos céus, Pai. Eu recebo esta vontade, é aqui na tua casa, não é agora lá na praia, é aqui na tua casa, é servindo o Senhor, é a forma de Deus na nossa vida, que a tua vontade vem, a tua vontade cura, a tua vontade transforma nossos pensamentos, transforma nossa mente, faz de nós pessoas poderosas nesse mundo. Então, ovelhinha, o espírito secular busca a felicidade normalmente em bens materiais, em status social, em fama, o reconhecimento alheio. Normalmente essa é a mão que o mundo está caminhando. Dentro do Novo Testamento não era diferente. E no espectro religioso da época, os judeus esperavam o quê? Um Messias que restaurasse a glória de Israel, a prosperidade material. Amados, não é errado querer prosperidade material, não é errado querer crescimento financeiro, mas Jesus ofereceu algo infinitamente mais profundo e duradouro, infinitamente mais valioso e eterno na sua vida. Então Jesus não veio ali para ensinar os 7 passos da mente milionária, os 7 passos para acumular isso ou aquilo. Não! Jesus veio ensinar como viver uma vida verdadeiramente sólida e abençoada, mesmo diante dos momentos mais difíceis.
Ovelhinha, a igreja de Jesus da história passou momentos mais difíceis. Nós temos sido perseguidos ao longo do mundo, ao longo da história, mortos, relegados muitas vezes a privações. Mas graças a Deus, a igreja de Jesus sempre foi mais do que vencedora em todas as coisas. Então nós estamos diante de princípios que dão força e poder para a vida, que nos revelarão felicidade verdadeira, o favor de Deus, e onde a maioria das pessoas não esperam encontrar. Quem é que espera encontrar alegria verdadeira, favor e bênção em momentos de lutas e de problemas? Por isso nós vivemos a sociedade que mais investe em toda a história do mundo em entretenimento e ao mesmo tempo é a sociedade mais vazia da história. Buscamos fugas para tudo, buscamos fugas, não temos coragem de enfrentar a vida, coragem de enfrentar os lutos, os problemas de frente, buscamos fugas e as pessoas têm vivido vazias. Então, Lucas 6,17 é mais do que um sermão. Jesus está constituindo o seu reino e nos dando um mapa do caráter que reflete o próprio Deus. Veja Efésios capítulo 4, 11 a 16, diz a palavra: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo Jesus, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. Pessoas frágeis, volúveis, pessoas que se levam por vento doutrina. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer um reino sólido, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da tua vida, ovelhinha amada? Cristo Jesus. Diga Cristo Jesus. Cristo Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, eu trouxe essas duas passagens de Paulo, porque elas exprimem muito bem o que Jesus estava fazendo naquele momento. Jesus estava constituindo um reino de pessoas sólidas, um reino de pessoas profundas, um reino de pessoas fortes. Por isso ele orou, escolheu 12 apóstolos, e agora com eles presentes, toda uma multidão ouvindo, Jesus vai trazer ensinamentos e princípios radicalmente diferentes do mundo, para dizer: o mundo está levando vocês para uma vida rasa, uma vida fraca, uma vida superficial. Eu vou levar vocês para uma vida eterna, poderosa e forte em nome de Jesus. Uma vida que o corpo estará bem ajustado pelo auxílio de toda a junta, vai efetuar o teu crescimento no amor e na graça e na força de Deus. Por quê? Porque a medida que nós estamos crescendo é a medida de Cristo Jesus. Você está crescendo para ser como Cristo nesta terra. Diga: eu recebo esta palavra. Diga assim, diga para o teu irmão: meu irmão, você foi chamado para ser como Jesus. Diga isso para ele: ser como Jesus. Ser como Jesus, ser como Jesus nesse mundo, uma pessoa bem-aventurada. Amado, você sabe que Jesus Cristo, no auge da perseguição e no alto da cruz, estava intercedendo por aqueles que lá lhe prenderam? Tem que ter muito poder na sua vida para isso. Às vezes nós nos desesperamos por uma dor de dente. Às vezes a pessoa está com uma dor de dente, não conseguiu dormir 2 horinhas, já entra em desespero. Você imagina o que é estar no alto de uma cruz e manter a sua firmeza, não por mera obrigação, mas é porque a sua estrutura está sólida em Deus. Essa é a proposta de Jesus. Isso é uma construção diária.
Então, a verdadeira bem-aventurança, segundo Jesus, portanto, não reside nas condições favoráveis ou nos aplausos do mundo, mas as bem-aventuranças consistem em uma vida de fé, caráter transformado, que muitas vezes, por causa da fé e do caráter transformado, teremos que abraçar a privação e aceitar a perseguição. Mas há uma promessa de Deus de recompensa sobre a nossa vida, e há a certeza que Deus está caminhando conosco. Ainda que seja no vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Deus está comigo, Deus está comigo. Então, ovelhinha, o sermão de Jesus tem dois blocos contrastantes. De um lado, as bem-aventuranças, do outro, os ais. São como os dois lados de uma mesma moeda, cara e coroa. As bem-aventuranças e os ais, ou seja, o caminho que deve ser trilhado e o caminho que deve ser evitado. Então, as bem-aventuranças nos mostram quem são os verdadeiramente abençoados. Jesus abençoa aqueles que o mundo considera desafortunados. Pode esperar que o mundo vai olhar para você, quando você estiver seguindo o que Jesus ensina, e vai dizer: e ali, isso aí é um perdido, e ali, isso aí é um bitolado, e aí, isso aí é um cristão, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que para o mundo é sinal de desafortunação, o que para o mundo é sinal de perdição, para você e para mim é sinal de salvação, é sinal de força. Sinal de construção de um pensamento que vai te dar a mente de Cristo nessa terra. Vai te dar força até os teus ossos, para você chegar até o último dia da vida, forte como Abraão, que diz que na sua velhice tinha abundância. Eu recebo esta palavra na minha vida. Então, irmãos, estamos tratando de coisas profundas e sólidas em Deus. Jesus olhou para os seus discípulos e, através deles, aqueles que se identificam com Jesus, e declara algumas coisas. Lucas capítulo 6, versículo 20, olha aí a primeira declaração de Jesus. Ele disse: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então Jesus não está, amados, com esta frase, glorificando a pobreza. Opa, feliz e bem-aventurado é só quem não tem dinheiro na conta, é só o pobre. Não, não é isso. Jesus não está glorificando a pobreza material em si. Ele está se referindo àqueles que se consideram carentes, àqueles que se consideram dependentes, àqueles que reconhecem que, a despeito de qualquer coisa, necessitam de Deus. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro e ser muito bem-aventurada, porque ela sabe que ela sem Deus é miserável na vida. E às vezes uma pessoa pode ser pobre, financeiramente falando, mas parece que tem um rei na barriga, não é verdade? Tem muita gente assim, soberba, não importa a questão financeira. Então, amado, é uma questão de reconhecimento da miséria e da dependência de Deus. Pobres de espírito. Se você sabe que você é humilde diante de Deus, Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amado, você confia mais em Deus ou em você? Você coloca a tua confiança em Deus ou nas riquezas do mundo? Em Deus. Paulo exorta os crentes ricos de Tessalonicenses e diz assim: exorta os ricos dessa terra para que não depositem a sua confiança onde? Na instabilidade da riqueza, mas depositem a sua confiança em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então Paulo estaria se contradizendo? Não, ele não se contradiz. O problema não é a questão financeira. Deus proporciona em tudo para teu aprazimento. Amado, eu declaro chuva de bênção sobre a tua vida nesta manhã. Agora, que estas chuvas de bênção não afastem o teu coração do Senhor. Que esta chuva de bênção não afaste o teu coração de confiar em Deus.
Que as chuvas de bênção não afastem a tua alegria da salvação em Cristo Jesus. Deus, eu quero um carro. Aí Deus dá o carro, o cara pega o carro domingo de manhã para ir para a praia. Tinha que vir para a casa do Senhor, louvar a Deus, exaltar o Senhor Jesus. Você entende? A diferença. Antes ele vinha quando não tinha carro, ele ganhou o carro, agora ele tem que ir para a praia de Copacabana. Você entende? Então, amado, você é um bem-aventurado em Deus se a tua confiança e o teu prazer estão no Senhor Jesus. Você entende que a salvação é dada pela graça de Deus? Você entende que você é o que é pela graça de Deus? Você crê que você vai continuar nessa caminhada firme, forte, abençoado, porque Deus está no controle da tua vida? Você deposita no Senhor a tua confiança, amado. Todas as tuas fichas estão depositadas em Deus. Então eu declaro que você é um bem-aventurado nesta terra, amado. Versículo 21, parte A, ele diz: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Então aqui você tem uma fome literal, você olha isso pelo grego, você tem uma fome literal. Amado, eu quero declarar a todos aqueles que estão passando algum tipo de necessidade na sua vida e mesmo assim continuam confiando no Senhor. Aqueles que estão passando alguma necessidade na vida, mas mesmo assim continuam colocando a sua alegria em Deus. Aqueles que têm um monte de problemas na vida material, fome, cheio de boletos para pagar, mas mesmo assim não perdem a sua concentração na oração, não perdem a sua concentração na vida com Deus. Eu quero declarar que Deus está forjando em você um gigante da fé, meu amado. Deus está fazendo em você um homem e uma mulher de caráter e de valor profundo e afiado. Deus vai usar a tua espada afiada para entrar no terreno deste mundo e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Agora, há também uma metáfora do texto a respeito de uma profunda busca por algo que o mundo não pode oferecer, que é a fome e a sede de justiça. É a fome, que aí você vai encontrar isso na linguagem de Mateus, que Mateus usa nesse mesmo texto, a fome e a sede por justiça. A fome e a sede pelo que é divino, pelo que é de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que tem a fome e a sede pelas coisas de Deus, pela graça de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero saber deste Deus. Quanto mais Deus me mostra dele, mais eu sou abençoado na minha vida. Oh, a alegria do Senhor é a minha força. Oh, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe, amado, é quando a bússola da tua vida está apontada para o norte, que se chama Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Você é um bem-aventurado. Diga: eu recebo estas bem-aventuranças. Amado, quem tem Deus e a presença de Deus não terá falta de nada na tua vida. Quem tem Deus e a graça de Deus e a consciência desta graça, há de ser uma pessoa grata, feliz, bem-aventurada, porque sabe que Deus está sustentando todas as coisas na sua vida. Conhece a sua identidade em Deus, conhece a sua vida oculta em Cristo Jesus. Por isso diz Paulo: Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da glória. Amado, há um autor que escreveu sobre Auschwitz, e ele disse: todas as pessoas que aceitaram a morte foram as pessoas que perderam a esperança, e todas aquelas que saíram de lá vivo eram aquelas que diziam: eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu tenho um propósito na vida. Amado, Deus tem coisas grandes a fazer com a tua vida. Eu recebo esta palavra. 21, parte B, ele diz assim: bem-aventurados vós, os que agora chorais. Por quê? Vocês irão rir. Eu recebo esta palavra. Você recebe a alegria do Senhor na tua vida? Então lá, bem-aventurado quem está chorando, porque você vai sorrir. Então o choro representa o que, pastor? O choro representa aflições. O choro representa as lutas, as perdas. Será que há alguém aqui nesta igreja que nunca chorou?
Já chorou quando nasceu, desde o nascimento. Será que alguém aqui nunca teve lutas, aflições? Será que alguém aqui nunca passou por um luto? Um ente querido que partiu para o seio de Abraão, a falta que se faz. Estamos vivendo as primeiras coisas, estamos vivendo o tempo de lágrimas, mas Jesus está dizendo que de forma mais profunda, de forma mais ampla, neste mundo que é cheio de injustiças, nesse mundo que é cheio de dores, nós, como discípulos de Jesus, derramamos lágrimas, às vezes como vemos injustiças, quando vemos pessoas sofrendo covardia, e dói em nosso coração, e derramamos lágrimas, às vezes nos sentimos impotentes diante de certas circunstâncias. No meio desses mundos de dores e de injustiças, Jesus está prometendo nele uma inversão gloriosa. As pessoas vão olhar para você e vai haver riso e alegria, porque Deus vai dar isso para você. Mas pastor, isso é só na glória ou é possível aqui nessa terra? Então vamos fazer uma intertextualidade para mostrarmos que aqui nesse mundo Deus tem alegria e poder para a tua vida. Olha, poderia ler também João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, lágrimas e choro, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu creio. Agora olha na linguagem de João capítulo 16, versículo 20 a 22. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará com você triste. Você vai ficar triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando? Aí Jesus vai falar da mulher. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Ai, é muita dor de parto. Ai, está doendo aqui. Ai, está doendo ali. Ai, a bolsa estourou, saiu o negócio. Ai, meu Deus, é um momento de tristeza e de dor, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já nem se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você pode dizer: eu recebo esta palavra? Diga: eu recebo esta palavra. Eu recebo. Amados, quantos partos nós passamos na vida, quantas dores de parto nós passamos, a cada projeto, a cada sonho, a cada decisão, a cada atitude, principalmente nos momentos que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos vivendo tempos de dores de parto, mas está uma promessa que Deus olha para você, e esta alegria ninguém poderá tirar, amado. Nós vivemos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus a alegria do Senhor é a nossa força. Versículos 22 e 23, Jesus declara mais algo que é radical, tremendo, poderoso, contracultural da época, mas é isso que vai dar força e poder para a tua vida. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Gente, que coisa difícil de entender, pastor. Quando as pessoas me odiarem, eu serei bem-aventurado. O cara está querendo me matar. Os fariseus ali, que eu curei no sábado e dei comida para os meus, está todo mundo rangendo os dentes contra mim. Eu venho exatamente para dizer: bem-aventurado quando isso acontecer. Bem-aventurado quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Isso aqui é rejeição. Vos injuriarem, isso daqui é fofoca e fermento, e rejeitarem vosso nome, isso daqui é panelinha, exclusão, como indigno, por causa de quem? Quando fizerem isso tudo contra você, por você ser um cristão, você é um bem-aventurado.
Você recebe esta palavra, amado? Eu recebo. Pastor, eu estou dando meu testemunho e a coisa está, pega para capar, é problema de todo lado, mas a alegria do Senhor está na minha vida. Ele diz, regozijai-vos, versículo 23, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Louvado seja o Senhor. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa jornada, amado. Esse caminho, antes de nós, já passaram os profetas. Antes de nós, já passaram os discípulos. Antes de nós, já trilhou esse caminho Jesus. E quem trilhou o caminho na frente, está puxando o bonde, está dizendo, vem por aqui, meu filho, que aqui é o caminho. Não vai por aquele caminho fácil que o capeta está dizendo. O capeta está dizendo para você, ó jovem, é muito cedo para servir a Jesus, é muito cedo para dedicar a tua vida para Jesus. Está dizendo isso hoje para você. Se você seguir o caminho, lá no final da tua vida, ele vai dizer, agora está muito tarde para servir a Jesus, vem cá que eu vou pegar a tua alma. Amado, não é cedo, hoje é o dia de você dizer sim para Jesus. Hoje é o dia de trilhar o caminho da graça de Deus, mesmo com o mundo odiando, o mundo perseguindo, se é por causa de Jesus, você é um bem-aventurado. Na linguagem de Pedro, capítulo 4, versículo 12, vamos lá, irmãos, temos 4 minutos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, olha aí a bem-aventurança, na medida em que sois co-participante do quê? Do quê? Gente, a Bíblia é linda e maravilhosa. Pastor, estou sofrendo, nem o pão que o diabo amassou, que eu não tenho nada a ver com o diabo na minha vida, eu estou sofrendo porque eu sou um cristão, então Deus está permitindo a prova, mas a alegria do Senhor está aqui. A força não sai da minha vida, meus músculos estão sendo trabalhados. Eu posso, pastor, subir no alto monte e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Deus quer fazer conosco, amado. Sabe, ninguém aqui tem uma fé de vidro, sabe, só estou bem se tiver tudo mar azul. Amado, é no meio do pega para capar que a alegria do Senhor vem. Deus não permite que a tua alegria vá embora. Você, em nome de Jesus, não vai viver dependente de Lexotan, de Rivotril, não vai viver dependente. Se precisar passar por um tipo de tratamento, amém, passe, faça o que é necessário, mas eu declaro a cura divina, força e poder, porque quando as multidões se reuniam, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus libertava, porque dele saía poder. E eu creio nesse poder na tua vida e na minha. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. É isso, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14 a 16, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amado, Pedro está sendo aqui um cara ousadíssimo, irmão. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre você quando o mundo te odeia, quando o mundo te persegue, amado. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete na vida dos outros. Às vezes o cara não tem nada para fazer da vida dele, eu vou arrumar um problema na vida do outro cara. Para de ser enxerido, não se mete na vida de ninguém, amado. Diga amém aí, glória a Deus, amém, aleluia. Não se mete no negócio do outro. Depois versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amados irmãos, preciso correr um pouquinho para terminar essa mensagem, e nós não nos estendemos, mas Jesus traz as recompensas, e ele termina o outro lado da moeda falando dos ais. Então vamos rapidamente, porque há um forte contraste nisso aqui, que Jesus pronuncia ais,
alertando sobre perigos de buscar a satisfação das coisas passageiras. O perigo de colocar o seu coração nas coisas erradas. O problema não será a riqueza, mas colocar o coração na riqueza. Da mesma forma, porque esses são antíteses exatas. Jesus fala das bênçãos e dos ais como antíteses exatas. A bênção não é em si ser um pobre. A bênção é você confiar no Senhor. O problema não é em si você ser rico. O problema é você ser rico deixando de confiar no Senhor. É isso que ele está falando. E aí ele diz, versículo 24, 6:24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ou seja, Jesus não está condenando a riqueza, mas a confiança na riqueza como fonte última de sua segurança. Você é um pouco mais corriqueiro, mais rápido, para não nos alongar muito o horário. Então, dos que só têm dinheiro e que fazem do dinheiro o seu Deus. O problema no Novo Testamento, neotestamentário, é colocar o coração na riqueza. Todos os textos vão apontar para isso. A Bíblia, existem muitos homens ricos e nenhum deles foram deixados. Jesus não mandou vender a riqueza. As pessoas que sustentaram o ministério de Jesus eram ricos. O ministério de Paulo, rico. Procônsul Sérgio Paulo era rico. Febe, que sustentou a missão de Roma, era uma mulher imponente, rica. Tivemos muitas pessoas ricas com condições financeiras que eram extremamente abençoadas. O problema, Paulo lá em Tessalonicenses diz, olha, diga aos ricos que abandone a riqueza. Não foi isso. Exortem para que não confiem na riqueza, mas confiem em Deus, porque é Deus que proporciona tudo ricamente. Então essa é a questão do texto que ele está dizendo. Então ele está dizendo, se você colocou a tua confiança na riqueza, olha, você já teve a sua consolação. Já recebeu a tua consolação, uma consolação que vai terminar no último dia. Agora, se você confiar no Senhor, você vai receber uma consolação que é infinita e é cheia de glória. E que a morte não vai acabar, pelo contrário, você vai ser abraçado pelo Deus Consolador no último dia. 25, parte A, vamos lá, emolhado, rapidinho. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Pastor, tem algum problema eu comer agora uma fatia de lasanha e me fartar na hora do almoço? Não, amado, não tem. Inclusive guarda um pedaço para mim, porque eu gosto de lasanha. Então, esta fartura que Jesus está falando é a satisfação com os prazeres do mundo. É a pessoa que se satisfaz nos prazeres do mundo, a tal ponto que essa é exatamente a essência do pecado. Qual é a essência do pecado que lá em Samuel 8 ele denunciou? É a autossuficiência de Deus. O problema em si não foi, lá atrás, não foi pedir um rei para si. Não era o problema pedir um rei. Em Deuteronômio já previa que haveria um rei. Que era o rei davídico Jesus. O problema não era ter um rei, mas ter um rei como as nações do mundo, se igualando às coisas do mundo. Então aqui, amado, o problema não é a fartura em si, mas é a fartura que te leva à autossuficiência, a querer viver uma vida à parte de Deus. Eu vou lhe dizer, amado, que não há reino que sobre, não há fartura que sobre, se o Rei dos Reis não for o teu Senhor. Coloque a tua confiança nele. Aí Jesus diz, parte B, Lucas 6:25, parte B, porque ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e de chorar. Jesus está dizendo, o que é essa risada? É a risada superficial, é a alegria superficial, é a pessoa que põe a sua alegria apenas no trivial do mundo e se esquece de uma vida com Deus, que é a verdadeira alegria. Pastor, eu tenho condições de andar 5 horas no shopping vendo moda, que coisa maravilhosa, mas meia hora no culto, que maçante, que chato. É isso que Jesus está combatendo. Pastor, eu tenho condições de ficar o dia inteiro na praia torrando, eu saio igual o irmão Pelé, que maravilha. Mas meia hora de culto, eu já estou querendo ir embora. É essa alegria no superficial, que te tira a alegria do que é eterno, que Jesus está combatendo, amado. Então, essa folia do mundo vai se transformar em cinzas,
será substituída por lamentação, pela realidade eterna, quando a realidade eterna bater. Por isso Jesus disse que nos últimos dias, ai daqueles que casavam-se e davam-se em casamento. Qual é o problema de se casar? Tem algum problema? Não tem problema nenhum em casar, pelo contrário, se você não consegue viver que não seja abrasado, é melhor você casar. Disse Paulo. Agora o problema é aqueles que casavam-se e davam-se em casamento. Ali o texto está dizendo o quê? Viviam as coisas do mundo, tá legal, sabe assim, esquece de Jesus. Por isso às vezes eu tenho a sensação que Jesus vai voltar numa noite de dia 31. Quando tiver todo mundo lá na beira da praia, e manjar, isso aqui é flor, todo mundo, ou então no dia de carnaval. Aí Jesus vai voltar. Naquele momento, a realidade eterna vai transformar a folia passageira em choro e ranger de dentes. Mas se você chorou com Cristo, a alegria eterna vai coroar a tua cabeça. E eu termino no versículo 26. Vamos lá, versículo 26. Ai de vós quando todos vos louvarem. Olha aí, amado. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, quando falsos profetas estiverem sendo muito louvados, muito aplaudidos, falsos profetas estiverem sendo muito, parabéns, falso profeta, está ganhando a aprovação do mundo todo, cuidado. Amado, o mundo sempre persegue aqueles que servem a Deus. O mundo sempre persegue aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, amado, fique firme na presença de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme na graça do Senhor. Certamente chuva vai vir, tempestade vai chegar, rio vai transbordar, mas a felicidade, a alegria, o poder do teu coração vai permanecer. De ti vai sair poder para abençoar as pessoas. Olha, gente, como é que aquele cara, como é que aquela mulher passa tanto problema, enfrenta lutas e tal, mas realiza, faz, projeta, a coisa vai, a vida está sobre a rocha, é poder de Deus na tua vida. E eu termino com Mateus 7, 24 e 25, que diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 24, dê uma olhada, Anthony. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diga glória a Deus por isso. Então, amado irmão, eu termino perguntando: onde temos depositado a nossa esperança? E em que temos colocado os valores para construir a nossa vida? Será que estamos buscando apenas uma, entre aspas, vida boa, conforme o mundo define, com seus prazeres e popularidades, que resultam nos ai divinos? Ou estamos dispostos a abraçar o caminho do discipulado, que embora possa às vezes trazer fome e sede de justiça, choro pela perseguição no agora, mas nos dá a certeza da alegria do Espírito, a presença de Deus e a futura coroa com galardão e recompensas eternas de Deus. Então, minha ovelhinha amada, a verdadeira bem-aventurança não é a ausência de dificuldades, mas é a presença de Deus e a certeza que você é reino de Deus nesse mundo. Fica firme nessa jornada, caminhe nas trilhas dos profetas, mesmo com tudo contra a tua vida. Momentos irão acontecer, a bênção de Deus não vai se apartar da tua vida. Que assim seja, assim diz o Senhor.